Você sabe como dimensionar eletrodutos? Se não sabe, fique no vídeo que eu vou te mostrar uma maneira mais fácil e mais rápida para dimensionar um eletroduto em uma instalação. O que são eletrodutos, pessoal? Eletrodutos, de uma maneira mais simples de explicar, são as tubulações por onde passa os condutores, ou seja, as tubulações encontradas na parede para fazer a ligação das caixas de tomadas e interruptores, as tubulações encontradas no teto para fazer a ligação das caixas octogonais dos pontos de luz, né? Então, para que os condutores cheguem a essas caixas, são necessários que eles passem por essas tubulações, que nós conhecemos como eletrodutos. Os eletrodutos, eles podem ser de diversos tipos. O que eu vou explicar aqui para vocês são os tipos mais comuns de se encontrar. 3 tipos, na realidade, né? Você vai encontrar o eletroduto conrugado, que são esses que tem essas marquinhas aqui, ó. Deixa eu pegar até o laser aqui para ficar melhor de explicar. Esses eletrodutos que possuem essas marquinhas aqui laterais são chamados de eletrodutos conrugados. Tá? Este tipo aqui, desta imagem, é um eletroduto conrugado simples. Né? Por que ele é simples? Porque ele é mais frágil. Ele tem uma certa resistência, mas ele é mais frágil. Ele é mais flexível. E ele é utilizado mais para ligações de caixas de tomada e interruptores. Ou seja, ele é utilizado somente para paredes, né? Ele é embutido na alvenaria de uma parede. Já este outro tipo aqui é o conrugado, ele também tem essas marquinhas, ou seja, ele é um conrugado, só que ele é do tipo reforçado. Por que isso? Porque ele é utilizado exatamente no teto, na alvenaria do teto, né? Ou dentro do solo, né? Por quê? Porque são locais que possuem um peso maior, né? Se você pegar o teto você vai ter concreto, ou seja, é um peso muito maior em cima do eletroduto. Então é necessário que o eletroduto ele seja um pouco mais reforçado do que o eletroduto da parede. Né? Então você vai ter o eletroduto simples para ser colocado na parede e o eletroduto reforçado para ser colocado tanto no teto como dentro, né, do piso, do solo, caso seja necessário, né? Caso esteja passando condutores dentro do solo, ok? Sobre o piso. E por último, eu vou estar explicando para vocês um pouco do eletroduto de PVC rígido, que é aquele que parece uma tubulação de água, né? Muito parecido, tem aquela resistência, né? Por que ele é utilizado? Ele é mais utilizado para áreas externas, né? Ele é preso na parede, por exemplo, né? Pelo lado de fora. Ele é muito encontrado no lado de fora da parede, preso sobre ela, né? E por ele também vai passar condutores. Esse tipo aqui ele é mais resistente, ele possui uma proteção UV contra os efeitos do sol, diferente desses outros dois aqui que não possuem proteção nenhuma, né? Então, rapidamente esses dois aqui, eles, se estiverem em contato com o sol, que não é indicado, mas se estiver em contato com o sol, eles vão rachar com maior facilidade, né? Sem falar que eles vão aumentar a temperatura interna, o que pode provocar um problema na condução de corrente pelos condutores, né? Que aumenta a temperatura. A gente viu naquele vídeo anterior que tem essa influência, né? Da temperatura na condução de corrente. E esse tipo aqui ele já tem mais essa proteção e é mais visto nessas áreas externas, certo? Os eletrodutos, pessoal, eles são encontrados, aqui eu coloquei uma tabelazinha em milímetro, né? Os simples, eles são encontrados de 16 milímetros, de 20, de 25, de 32. Existem mais? Existem. Mas aqui eu estou colocando só, por exemplo, esses 4 tamanhos, né? Reforçado, tem de 20, de 25, de 32, possui também mais medidas. Mas por efeito só didático, eu
eu estou mostrando somente essas três, ok? Coloquei também aqui uma tabela de conversão de polegada para milímetro, exatamente porque em algumas lojas especializadas eles conhecem mais por polegada. Em outras você pode comprar falando sobre os milímetros dele, né? Então, para efeito só de conhecimento, de conversão, né? A gente vai olhar aqui na tabela que meia polegada corresponde a 15 milímetros, assim como 1 polegada a 25 milímetros, 2 polegadas a 50 milímetros e por aí vai, né? É importante que a gente saiba fazer essas conversões. Mas vamos lá, né? Vamos calcular aqui, né? Calcular não, vamos dimensionar aqui os eletrodutos, né? Necessários para uma planta, que vai ser essa aqui, tá? No caso aqui, essa planta aqui é uma planta que eu tirei já do canal, tá? Eu tirei essa planta aqui do canal. Quem não viu como a gente construiu tudo isso aqui nessa planta, ó, desde o zero até agora, né? Quem ainda não viu, confira no canal, volte lá, veja os vídeos desde o início, onde a gente monta essa planta do zero, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, nessa planta, por exemplo, essas linhas mais escuras. O que são essas linhas mais escuras? São os nossos eletrodutos, certo? Neste ponto aqui, ó, deste ponto de luz para este outro ponto de luz aqui, nós vamos ter um eletroduto que vai ligar essas duas caixas. A caixa octogonal aqui, deste ponto de luz, a esta outra deste outro ponto de luz, certo? Dentro deste eletroduto aqui que liga essas duas caixas, vamos ter dentro dele dois circuitos, o circuito 6 e o circuito 1. Desses dois circuitos, cada um possui 3 condutores. Veja aqui, o circuito 6 tem um nêutron, uma fase e um terra. O circuito 1 possui um nêutron, uma fase e um terra também. Então vamos ter um total de 6 condutores passando neste mesmo eletroduto aqui. 3 do circuito 6 e 3 do circuito 1. E como é que a gente faz então o dimensionamento deste eletroduto? Vamos lá. Para isso a gente vai utilizar essa tabelazinha aqui, ó. Essa tabela contém essa numeração, que corresponde ao total de condutores dentro de um mesmo eletroduto. No caso lá a gente viu que eles são 6, né? 6 condutores naquele ponto. Então vamos marcar aqui os 6. E aqui tem a medida do condutor que passa dentro deste eletroduto. Neste caso aqui, vamos supor que eles sejam de 2,5 milímetros, ou seja, sejam condutores de 2,5, sejam cabos de 2,5. Ok? Então vamos marcar aqui 2,5 como exemplo, né? Se tivesse dois tipos, tivesse 2,5 e tivesse também de 4 milímetros, eu utilizaria o de 4. Né? Sempre utilize como referência o maior cabo, né? O maior condutor. Neste caso, como exemplo, só teria só de 2,5 e vamos utilizar como referência o cabo de 2,5 milímetros. Fazendo duas setas de interseção, vamos chegar a esse 1. O que é esse 1? Esse 1, pessoal, é o diâmetro mínimo utilizado do eletroduto. Então vamos precisar, neste caso, vamos precisar de um eletroduto de 1 polegada, que corresponde a 25 milímetros. Ou seja, nesta planta aqui, ó, neste exato ponto aqui, onde tem esses dois circuitos, vamos precisar do quê? De um eletroduto de 1 polegada, ou seja, 25 milímetros, para que seja passado dentro dele esses 6 condutores. Viu como é fácil, pessoal? Né? Lembrando que eu sempre devo utilizar como referência a maior medida do condutor. Se o circuito 6 fosse cabos de 4 milímetros e o circuito 1 de 2,5, eu ia utilizar aqui na tabela como referência 4 milímetros e não 2,5. Né? Neste exemplo,
foi somente de 2,5. Então eu utilizei como referência os 2,5. Muito fácil, né, pessoal? Muito simples, não precisa calcular nada, né? Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários também sugestões de vídeos ligados a projetos elétricos para eu estar passando aqui no canal para vocês. Tá ok, gente? Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima.